Imagine um tempo distante, um tempo de imperadores e guerreiros. É aqui que nossa história começa. É a história de um jogo simples, um jogo jogado com uma bola. Mas este não era um jogo comum. Era um jogo que cativaria o mundo. Na China antiga, eles o chamavam de Cuju. No Japão era conhecido como Kemari. Esses jogos eram mais do que apenas esporte. Eram rituais, celebrações de habilidade e força. As pessoas se reuniam para assistir, seus corações batendo forte como tambores. A bola voava pelo ar. Jogadores a perseguiam com feroz determinação. Cada chute, cada passe, ecoava com o espírito da competição. Esses jogos antigos podem ter sido diferentes do futebol que conhecemos hoje, mas a paixão, a emoção, a pura alegria do jogo já estavam lá. Este foi o começo, uma semente plantada em solo antigo, esperando para brotar e crescer no belo jogo que conhecemos como futebol. As sementes do futebol viajaram longe. Carregadas pelos ventos do tempo, cruzaram montanhas e mares. Aterrissaram na Europa encontrando um novo terreno para crescer. Na Inglaterra, Itália e França, as pessoas jogavam suas próprias versões de jogos de bola. Esses jogos eram frequentemente caóticos. Centenas de jogadores se enfrentavam em um espetáculo selvagem e indisciplinado. Mas em meio ao caos, havia paixão, havia habilidade e havia o fascínio inegável do jogo. As regras eram flexíveis, o jogo era duro. Mas, por trás de tudo, a essência do futebol estava tomando forma. A emoção da perseguição, a alegria de marcar, a agonia da derrota, essas emoções universais ressoavam com pessoas de diferentes culturas. Era uma época de experimentação, de ultrapassar limites. O jogo evoluiu, assumindo diferentes formas em lugares diferentes. Mas uma coisa permaneceu constante: a atração irresistível de um jogo simples, jogado com uma bola. A Inglaterra, a terra das colinas e charnecas enevoadas, se tornaria o berço do futebol moderno. Aqui, o jogo que havia sido praticado de várias formas por séculos, começou a tomar uma forma mais estruturada. Os colégios internos se tornaram o campo fértil para essa transformação. Eton, Harrow, Rugby. Cada escola desenvolveu seu próprio conjunto de regras, seu próprio estilo distinto de jogo. O jogo ainda era bruto, muitas vezes violento, mas havia um senso crescente de ordem, um desejo de estabelecer um conjunto comum de regras. Imagine a cena: jovens, cheios de energia e paixão, correndo por campos enlameados. A bola de couro, pesada e implacável. Os aplausos da multidão ecoando no ar fresco do outono. Este era o futebol em sua infância, cru e indomável, mas cheio de potencial. A necessidade de um código unificado tornou-se cada vez mais aparente. Com muita frequência, as partidas se transformavam em discussões e brigas. Era hora do futebol crescer além de suas origens caóticas, evoluir para um esporte adequado para uma nova era. Seção 4. O nascimento de um órgão governante. A Associação de Futebol. O ano era 1863. Um ano memorável. Em uma taverna esfumaçada de Londres, um grupo de homens se reuniu. Eles eram visionários, pioneiros unidos por um objetivo comum: criar um conjunto único e universalmente aceito de regras para o futebol. Este foi o nascimento da The Football Association, a FA. Foi um ponto de virada na história do jogo. O futebol não seria mais uma confusão caótica. As regras da FA forneceram estrutura, justiça e uma linguagem comum para o esporte. Esses homens, reunidos naquela humilde taverna, estavam lançando as bases para um fenômeno global. Eles não poderiam ter imaginado o impacto que suas ações teriam, mas eles sabiam de uma coisa: o futebol era especial. Merecia ser jogado da maneira certa. O estabelecimento da FA marcou um ponto de virada. O futebol não era mais apenas um passatempo. Estava se tornando um esporte, com regras e regulamentos,
pronto para ser abraçado pelas massas. Seção 5. Moldando o jogo. A evolução das regras e uniformes. Com a FA estabelecida, o futebol passou por uma rápida transformação. Regras foram refinadas, estratégias desenvolvidas. O jogo se tornou mais rápido, mais tático, mais emocionante. A própria bola evoluiu, das pesadas esferas de couro de antigamente para as bolas mais leves e responsivas que conhecemos hoje. Os uniformes também mudaram. Os jogadores trocaram suas roupas do dia a dia, desajeitadas, por uniformes mais práticos e específicos. A regra do impedimento, o pênalti, a introdução de árbitros, cada inovação moldou o jogo, aproximando-o do espetáculo moderno que conhecemos e amamos. Imagine a emoção daquelas primeiras partidas, o rugido da multidão enquanto um jogador driblava seus oponentes, a suspiro coletivo quando um chute ressoava contra o travessão. Este foi um tempo de inovação, de experimentação. O jogo estava em constante evolução, encontrando seu caminho, tornando-se o belo jogo. Seção 6. Um fenômeno global. O alvorecer da FIFA. O alcance do futebol se estendeu além das costas da Inglaterra. Em toda a Europa e além, o jogo foi abraçado com fervor. Partidas internacionais atraíram grandes multidões, inflamando o orgulho nacional e as rivalidades esportivas. Em 1904, outro momento crucial chegou. A fundação da FIFA, a Fédération Internationale de Football Association. Este órgão regulador internacional trouxe estrutura e organização ao jogo global, unindo nações sob a bandeira do futebol. A criação da FIFA foi uma prova do crescente poder do futebol. O belo jogo estava transcendendo fronteiras, idiomas e culturas. Era uma paixão compartilhada, uma linguagem universal que unia as pessoas. Dos campos empoeirados da Inglaterra, o futebol viajou pelo mundo, conquistando corações e mentes por onde passou. Uma nova era havia começado. Seção 7. A Copa do Mundo. Um torneio para a história. O mundo ansiava por um torneio, uma batalha para determinar o campeão supremo. Em 1930, a FIFA atendeu ao chamado. A primeira Copa do Mundo da FIFA foi realizada no Uruguai, e o mundo assistiu com a respiração suspensa. O Uruguai, o campeão inaugural, gravou seu nome nos anais da história do futebol. A Copa do Mundo, sonhada em salas de reunião cheias de fumaça, havia se tornado realidade, um espetáculo que cativou bilhões. A cada 4 anos, o mundo se une. Seleções nacionais se enfrentam em campo, exibindo o ápice da habilidade e paixão futebolística. Lendas nasceram, sonhos foram realizados e corações partidos sob o peso da expectativa. A Copa do Mundo era mais do que apenas um torneio, era uma celebração do belo jogo, um testemunho de seu poder de unir e inspirar.